A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Irmão Jailson, mais uma vez gravando aqui uma reflexão e postando no canal para nossa meditação. Nós estamos com o objetivo de postar 3 vídeos por semana e aqui nós estamos falando de nenhuma religião, mas o nosso objetivo é falar da palavra de Deus. E quis o Senhor colocar no meu coração nesta noite para refletir sobre o arrebatamento da igreja. O Senhor nos diz em João, no capítulo 17 e versículo 17, que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a maior luta que há na humanidade é entre a mentira e a verdade. Uma das armas que o inimigo trabalha é colocando a incredulidade, colocando a dúvida na mente das pessoas e colocando, sobretudo, a mentira. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele começa mentindo, enganando o primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. E finaliza em Apocalipse, também mentindo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, no qual pregamos, lemos e temos como nosso manual de conduta e de fé, é a verdade. Em Jeremias, no capítulo 1 e versículo 12, diz-nos algo interessante sobre a palavra do Senhor. Está registrado que o Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, todos os fatos narrados já aconteceram ou irão acontecer. E este fato grandioso que a igreja espera e que nós aguardamos ansiosamente é o arrebatamento da igreja. Para muitos é algo que ainda não ouviram falar. Mas o arrebatamento da igreja é algo real, algo que irá acontecer. Apocalipse, conforme a palavra de Deus nos diz, que as coisas que devem acontecer, ou seja, não são as coisas que talvez irão acontecer, mas as coisas que vão acontecer. Conforme esse último versículo que eu li, você pode ter observado que o Senhor, ele vela, ele vigia e ele tem um compromisso fiel para que toda a sua palavra se cumpra. Em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículos 16, a palavra de Deus nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus, ela é a escritura inspirada pelo Senhor. Foi escrita por homens, sim, por 40 homens das suas mais variadas épocas e costumes e culturas. Porém, todos foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo. É tão tal que a própria Bíblia se interpreta, a própria Bíblia, ela se completa. Por isso é o nosso manual de conduta, o nosso manual de fé, é a nossa bússola, é onde nós nos norteamos. Ela serve como balança para pesarmos e distinguirmos o peso certo das coisas e saber o que está certo e o que está errado, para discernir entre a mão direita e entre a mão esquerda. Então, dito isto, nós entendemos que o arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 17, é o que vai se cumprir, é o que nós aguardamos ansiosamente, é o que nós cremos, é o que nós pregamos, é o que a Bíblia diz, conforme está registrado no capítulo 4, versículo 17, o seguinte: depois nós... Eu vou ler o 16 antes, para ficar melhor entendido. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento vai se concretizar. É algo real que está contido na Bíblia e algo que não está datado, não tem uma data certa. Porque o arrebatamento acontecerá num piscar de olhos. O arrebatamento, ele é precedido das grandes catástrofes, das guerras, da grande apostasia, do grande esfriamento espiritual, da grande incredulidade. Tudo isso precede o arrebatamento e tudo isso estamos vendo que está acontecendo hoje. O arrebatamento, ele não será visível, mas os seus sinais que deixará será perceptível, porque a igreja não estará mais aqui. Os santos do Senhor, juntamente com os santos do Antigo Testamento e os que morreram em Cristo Jesus, serão ressuscitados. Em seguida, os vivos que estão salvos em Cristo Jesus serão arrebatados e esses dois grupos de pessoas se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Os corpos serão glorificados e revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Esse é o arrebatamento. E quem faz parte deste arrebatamento? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Bom seria que todos crescem, porque não é uma doutrina criada por homem nenhum, como eu li recentemente, 2 Timóteo 3,16. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Não é uma filosofia humana, não é um livro criado pelo homem, mas criado pelo próprio Espírito de Deus, para nos advertir sobre este acontecimento, para nos mostrar o que irá acontecer. Mateus, no capítulo 24, versículo 42, Mateus 24 e versículo 42, nos fala sobre vigiar, sobre aguardarmos esse arrebatamento, sobre a ótica bíblica, cristã, e vigiarmos porque o Senhor não deixou uma data específica. Muitos tentam adivinhar e os irmãos sabem durante toda a história que vez por outra aparecem homens que profetizam o fim do mundo, que profetizam que sinais irão acontecer, mas os sinais registrados na Bíblia, no qual o Senhor nos ordena a vigiarmos, são esses sinais que eu falei, como as catástrofes, os esfriamentos espiritual, a grande zombaria contra a Bíblia, contra a palavra do Senhor, pai matando filho, filho matando pai, guerras, doenças, fome, pestes, tudo isso são sinais da volta de Cristo. E ele diz em Mateus 24, 42, para nós vigiarmos e entendermos todos os sinais. O agricultor, quando vai plantar, ele sabe a época certa de plantar, ele sabe o solo certo de plantar. Quando nós adoecemos e procuramos um médico, nós vemos os sinais do nosso corpo nos mostrando que estamos doentes. São sinais de uma doença. Então, por que não entendermos os sinais que estão acontecendo na humanidade? Todas essas guerras que acontecem, tudo de mal que acontece não é culpa do Senhor, mas são sinais que demonstram a vida de Cristo Jesus. Portanto, diz, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Não sabemos que dia virá. Nós não sabemos. A simbologia é como a de um ladrão, que em outra passagem fala, né? Se nós soubéssemos um dia que o ladrão nos fazem uma visita indesejável, nós nos guardaria melhor, mas nós não sabemos, o ladrão vem inesperadamente.
Então, se nós soubéssemos, nós trancaríamos as portas melhores, nós faríamos segurança melhor para não ser surpreendido por um ladrão. Por que deixar ser surpreendido pela volta de Cristo sem estar preparado? O arrebatamento é verdadeiro, é sério, como já disse e repito. E aí eu faço uma simbologia como esses pregos aqui. Eu trouxe uma vasilha com pregos que simbolizam a humanidade. Imagine que cada prego desse é uma pessoa. Aqui está toda a humanidade. Eu imagino que o arrebatamento será assim. Esse aqui é um imã, e aí ele vai fazendo com que os salvos em Cristo sejam suspensos nos ares e sejam arrebatados com o Senhor. Note que o imã está levando muitos pregos, alguns até empendurados aqui nos outros, grudados aqui nas pontas, né, que pode simbolizar aqueles que foram no último instante, acreditaram ali no Senhor e vigiaram. Mas note também que a vasilha ficou muito cheia ainda. Lamentavelmente, muitos ficarão no arrebatamento e se perguntarão aonde estão aqueles crentes barulhentos. Aonde estará a igreja que creu no Senhor Jesus, que não estará mais aqui? Aonde está o Espírito Santo de Deus? Então as igrejas estarão vazias, ou melhor, possivelmente cheias de pessoas buscando uma ajuda, porque aí sim vão acreditar que o arrebatamento é real. Os ímpios desejarão trocar de lugar com aqueles que tiveram como prioridade o reino dos céus. E as coisas mais importantes aqui do mundo não farão importância nenhuma. Será num dia normal, onde muitos estarão se casando, será num dia normal onde muitos estarão trabalhando e muitos estarão em festa. Será um dia tranquilo, um dia normal e inesperado. Portanto, a mensagem de hoje é para que nós venhamos a vigiar e a aguardar a volta de Cristo, porque pode ser ainda hoje a volta do Senhor Jesus. Que Cristo, o Senhor, o único mediador entre o homem e Deus, o nosso Senhor e exclusivo Salvador, te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Aceite Jesus como seu único e exclusivo Salvador e será salvo você e a tua casa, conforme Atos, capítulo 16, versículo 31. Siga, compartilhe e inscreva-se no canal, porque estaremos postando sempre a palavra de Deus. Não estamos pregando nenhuma religião e nenhuma placa de igreja, nenhum nome de igreja, mas estamos falando da verdade que está contida aqui. E o Senhor vela para que a sua palavra seja cumprida, e Ele é fiel à sua palavra. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.